Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 58, versículos do 8 ao 11. Porque esta palavra, ela aponta um caminho para mim e para você. Deixa aberto aí, por favor. Esta palavra aponta um caminho para mim e para você. Porque o que Deus quer de nós, de cada um de nós, é a santidade. É a nossa santificação. E a santificação, ela tem uma dupla dimensão, de tornar sagrado e de curar. Tanto que a palavra santidade, ela tem a mesma raiz que a palavra sanear. Então, o que é tornar santo? É tornar saudável, é tornar curado. Então, uma pessoa santa é uma pessoa que foi curada por Deus, curada da ferida chamada pecado, curada dos desvios nos quais ela ingressou no decorrer de sua vida, curada das distorções, das perversões, às quais ela foi se sujeitando no decorrer de sua história. Mas esta santidade, que é cura de Deus na nossa vida, ela se faz por um caminho, que é o de tornar sagrado, não é? Há uma palavra que nós usamos muitas vezes sem conhecer a sua raiz, que é a palavra sacrifício. Se você separar esta palavra, na sua raiz latina vai ficar sacrofacere. Facere de fazer e sacro de sagrado. A gente pensa que sacrifício é simplesmente sofrimento. Não, se este sofrimento não nos santifica, se este sofrimento não nos torna mais santos, ele não é sacrifício. O sacrifício é aquilo que nos torna sagrados, é quando nós aceitamos da parte de Deus tudo aquilo que nos santifica. E a santidade não é o privilégio de alguns, a santidade é um chamado de Deus para todos nós, para mim, para você, para o padre, para o bispo. Aqueles que foram beatificados, aqueles que foram canonizados, simplesmente aceitaram e colaboraram com Deus no chamado que receberam. Mas foi entrando na nossa cabeça, na nossa mente muitas vezes, que esta santidade reconhecida e apresentada como modelo é privilégio daqueles que tiveram, por exemplo, uma vida celibatária, daqueles que não casaram, daqueles que entraram para a vida religiosa, que se refugiaram nos monastérios. Só que, de uma maneira muito feliz, o Papa Bento XVI, ele veio dizer uma coisa muito importante, que a santidade, ela permeia todos os estados de vida, que todo estado de vida pode ser um caminho de santificação. Em outras palavras, Deus quer que eu seja santo, que você seja santa, no estado de vida que você tem. Qual é o seu estado de vida? Casado, casada. Aqui no palco nós temos um sacerdote, ele precisa ser santo como padre, você precisa ser santo como mãe de família, eu preciso preciso ser santo como pai de família. No lugar aonde a gente está, do jeito que a gente é, com as qualidades que a gente tem, com as dificuldades que a gente enfrenta, com as nossas lutas do dia a dia, nós precisamos ser santos. Existem vias de santificação que nos ajudam a ser santos, mas elas requerem de nós sacrifício. E sacrifício significa tornar sagrado, sacrofacere. Tornar sagrado, aquela mesa que você põe de manhã cedo, e que para alguns pode não parecer sacrifício nenhum, mas que você tem que acordar 1 hora mais cedo que todo mundo na sua casa, que você precisa arrumar com carinho, e para que alguns tenham essa alegria,
Algo em você precisa morrer, algo precisa ser sacrificado, mortificado. E ali, enquanto você está arrumando aquela mesa, você vai entregando a sua família para Deus. Você vai pedindo que o Senhor abençoe o seu dia, que aquele alimento repare as forças das pessoas que vão se assentar à mesa com você. Um ato simples, um gesto muitas vezes despercebido naquele momento, porque você o fez unido a Deus, você o tornou sagrado. Deixou de ser simplesmente, um esforço, e tornou-se um sacrifício. Olha como fica diferente quando a gente entende sacrifício numa outra dimensão. E esta palavra, ela nos faz falar disso. Eu queria que você lesse comigo Isaías capítulo 58, versículos de 8 a 11, para você ver a bênção que acompanha a determinação de uma pessoa em colaborar com Deus na sua santificação. Versículo 8: aí então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente, teus atos de justiça irão à tua frente, e a glória do Senhor te guiará. E quando invocares, o Senhor te atenderá, e ao clamares, Ele responderá: aqui estou. Se, pois, tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, se entregares ao faminto o que mais gostarias de comer, matando a fome de humilhado, então a tua luz brilhará nas trevas, e o teu escuro será igual ao meio-dia. O Senhor te guiará todos os dias, e vai satisfazer teu apetite até mesmo no meio do deserto. Ele dará a teu corpo nova vida, e serás um jardim bem irrigado, mina d'água que nunca para de correr. Palavra do Senhor. Merece ser aplaudida essa palavra. Que promessa maravilhosa de Deus para nós. Escute. Então, qual um novo amanhecer a tua luz, minha irmã, vai brilhar. A tua luz, meu irmão, vai brilhar. Preste atenção. E as tuas feridas hão de sarar rapidamente. Quantos de nós aqui, rezando neste momento juntos, quantas pessoas em casa que estão nos acompanhando e orando conosco neste momento de oração, pela rádio, pela internet, pela TV, trazem no seu coração feridas, trazem no seu coração machucaduras. Quantos de nós carregamos até mesmo no nosso corpo as marcas das doenças emocionais que nós trazemos, verdade ou não é verdade? Quantas pessoas nos dias de hoje feridas pela depressão, feridas pela tristeza, feridas pela decepção, carregam mágoas profundas de uma história que não foi purificada, de uma história que não foi apurada pelo perdão. Quantos de nós sofremos, gastamos a energia preciosa da nossa vida, simplesmente nos controlando para suportar o peso dessas feridas não curadas que estão dentro da gente? Quantos aqui ainda têm medo de ser rejeitado? Quantos aqui carregam medo do futuro? Você que tem medo de solidão, você que tem medo de ser abandonada, de morrer sozinha, de ficar em cima de uma cama, muitas vezes entrevada, dependendo dos cuidados de outras pessoas, de ser negligenciada. São as marcas que nós vamos carregando na nossa vida, são feridas abertas dentro de nós, e me diga que não pesa, e me diga que não nos assombra.
E olha o que nos diz o Senhor nesta manhã: as tuas feridas vão sarar rapidamente, e as coisas boas, os atos de justiça que você fez irão à tua frente, e a glória de Deus, a bênção de Deus, o Espírito Santo te acompanhará em tudo o que fizeres. E olha, versículo 9: quando invocares o Senhor te atenderá. E ao clamares, Ele responderá: aqui estou. Quando isso tudo que você acompanhou comigo agora vai acontecer? O que é preciso para que isso que você acabou de ouvir aconteça? Está escrito lá no versículo 10, a condição. Tem uma condição? Tem. Aliás, eu te pergunto, ou faço minha a sua pergunta, ou melhor, pergunto junto com você a Deus: por que é que estas coisas que nós acabamos de ler e de ouvir não acontecem na vida da gente? Por que que a minha vida não tem brilhado como um amanhecer? Por que que as minhas feridas ainda não foram curadas? Por que que eu ainda sou uma pessoa triste? Por que que eu não recuperei a minha capacidade de sonhar, de acreditar no dia de amanhã? O que foi que aconteceu? Por que que eu não vejo a presença de Deus na minha vida? Eu sou uma pessoa de Deus, eu rezo, mas às vezes eu não vejo Deus agindo. Eu invoco a Deus e eu não vejo Deus me responder como está escrito aqui nesta palavra. Por quê? Tem alguma condição? Tem. Versículo 10. Se entregares, não, versículo 9: se tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna. Em outras palavras, pare de pesar sobre as pessoas. Pare de fazer o mal a quem está perto de você. Ah, mas eu não faço nada por mal. Mas se quem está do seu lado se sente mal com a sua presença, bem também você não está fazendo. Ah, eu faço só o bem, fulano é que se sente mal. Por que será? Tire do seu meio aquilo que você está fazendo, que pesa sobre a outra pessoa como uma opressão. Se tirares do teu meio toda espécie de opressão, se tirares o dedo que acusa, pare de acusar. Para de acusar sua esposa. Pare de acusar o seu marido, pare de acusar os seus filhos, porque a acusação nunca levou ninguém a ser melhor. Quantos de nós aqui já fizemos a experiência de anos e anos, talvez desde que a gente se uniu em matrimônio, que a gente vem tentando mudar as pessoas da nossa casa à custa de acusação, e tudo que a gente conseguiu foi o quê? Afastar a pessoa da gente, aumentar o ressentimento, abrir entre nós e a outra pessoa um abismo. Eu digo a você: quem ama não acusa. Não é próprio da pessoa que ama acusar. Quem ama não julga, quem ama não condena, quem ama não acusa. Já tem gente suficiente neste mundo para acusar a sua família. É verdade ou não é? Para que você vai acusar o seu marido? Já tem gente que acusa. Para que você vai acusar a sua esposa? Nós precisamos aprender a honrar a pessoa que está do nosso lado. Ah, mas a gente precisa corrigir. Corrigir é muito diferente de acusar. A correção espera o momento certo para ser feita. A correção é feita com amor. Quando a gente corrige, de verdade, a gente corrige pensando no bem da outra pessoa e não no nosso conforto pessoal. É ou não é diferente? Corrigir e acusar. Se tirares do teu meio o dedo que acusa e a conversa maligna. E esta palavra vai discriminando para nós uma série de atitudes que nós precisamos ter, que nós devemos ter. Toda esta palavra, gente, ela discute um assunto. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é o caminho que nós podemos pegar, que sagrada a nossa vida, que nos faz mais santos, que sacraliza
o nosso cotidiano, as coisas que nós fazemos no dia a dia. É isso que essa palavra está falando. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? E aqui, se você pegar da primeira à última palavra que nós lemos, esse sacrifício vai se resumir em 2 palavras: amor e perdão. Perdão e amor. Repita comigo: o sacrifício que agrada a Deus é eu amar e perdoar. É que eu perdoe e ame. Diga para a pessoa sentada do seu lado: o sacrifício que Deus quer de você é que você ame e você perdoe. Que você perdoe e que você ame. Há uma palavra de Deus que Jesus repete: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício que Deus quer é misericórdia. Mas é sacrificante ser misericordioso? Claro que é. Você já experimentou ser misericordiosa, ser misericordioso? Você abrir mão do mal que a pessoa fez com você, você descer até a altura em que a pessoa está, você descer até a altura da miséria dela, porque misericórdia é você descer com o outro na miséria dele, para que o outro com você possa subir. É você tirar do chão aquele que caiu. E eu te pergunto: custa ou não custa? É um sacrifício também, mas é um sacrifício diferente. Deus não quer o seu maltrato, Deus não quer o seu sofrimento. Mas se amar e perdoar custar alguma coisa para você, este sacrifício Deus quer. E São Cipriano resume de uma maneira maravilhosa essa verdade. São Cipriano, ele dizia o seguinte: Deus não aceita o sacrifício, preste muita atenção nessa palavra, Deus não aceita o sacrifício daqueles que fomentam a desunião. Eu não sei porque que Deus não me atende. Eu rezo, eu peço a Deus, mas parece que a resposta não vem. Você tem sido um fator de união dentro da sua casa ou de desunião? Eu conheço uma senhora que na casa dela uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Quando a família está toda dividida, ela une todo mundo. Quando está todo mundo junto, ela espalha. E ela me contou por quê. Porque na família dela, quem diz quem vai ficar de bem um com o outro é ela. Ela é o ponto de dependência da família para a família estar bem. Então, às vezes, a família está dividida porque ela foi semeando a cisânia. Ela via que um irmão estava muito próximo da irmã, ela jogava lá uma sementinha. Porque aquele irmão e aquela irmã não podiam se dar tão bem, os dois, quanto se davam com ela. A medida era ela. Qualquer relacionamento dentro da família, veja, mesmo entre os filhos dela, que sobressaísse o relacionamento que tinha com ela, ela minava. Aí quando os dois estavam divididos, às vezes até com raiva um do outro, ela ia lá e reconciliava. O inferno deve ser desse jeitinho. Quem que consegue viver numa família assim? E olha o que São Cipriano diz, e tem palavra de Deus nisso que ele está falando. Deus não aceita as ofertas, os sacrifícios de uma pessoa que fomenta a desunião. E ele ordena, São Cipriano diz, Deus ordena que essa pessoa se afaste do altar, se afaste da Eucaristia, para primeiro se reconciliar com seus irmãos, porque Deus quer ser pacificado com orações de paz. Repita comigo: Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a obrigação mais bonita minha, a sua obrigação mais bonita para Deus é a nossa paz, é a nossa concórdia. O que Deus quer da sua família? Primeiramente, que vocês estejam em paz entre vocês, que vocês tenham um só coração, não é? Que
a sua família seja unida, mas não é qualquer tipo de união, não é essa união que o mundo despedaça com qualquer facilidade, não é esta união que só acontece quando tudo está bem, quando se tem dinheiro, quando um faz o gosto do outro. Não, é aquela união que acontece em Deus. A sua família precisa ser unida no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma união que nem o inferno inteiro junto é capaz de desfazer. Esta é a união que Deus quer para a sua família. E se isso custar um sacrifício, mesmo que seja um sacrifício grande, esse sacrifício vale a pena, esse sacrifício Deus aceita, e por causa deste sacrifício que você faz, olha a palavra de Deus para você, a sua vida será como um amanhecer, e as suas feridas, as suas, de você que se sacrifica, serão curadas rapidamente. E a graça de Deus e a glória de Deus acompanhará você aonde você for. E quando na hora da necessidade você clamar o nome do Senhor, Ele responderá prontamente: eu estou aqui para te atender, para te socorrer. Eu pergunto a você, esse sacrifício vale ou não vale a pena? Jesus, meu querido, Jesus é manso e humilde de coração. A gente até reza isso, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus não acusa, Jesus acolhe o pecador. Jesus comeu com Judas na mesa. Jesus entrou na casa de Zaqueu, era ladrão. Jesus comeu com Mateus, inclusive chamou para ser discípulo dele, é ladrão, cobrador de impostos, publicano, conhecido de todo mundo, porque passava a mão no dinheiro dos outros. Jesus acolheu com carinho uma prostituta e salvou uma mulher adúltera de ser apedrejada. Quando uma prostituta começou a chorar sobre os pés de Jesus e a enxugar as lágrimas com as quais ela molhava os pés de Jesus com os seus cabelos, nosso Senhor não se retirou, nosso Senhor não a afastou, dizendo: você é uma prostituta, você não pode me tocar. Inclusive quem estava vendo a cena pensou no coração: se esse homem fosse um profeta, ele não deixava essa mulher pôr a mão nele, porque ele não sabe por onde andou essa mão que está tocando ele, não. Essa boca que está beijando os pés dele, ele não sabe por onde passou. Essa mulher é uma prostituta. Aquele homem chamado Simão, que recebeu Jesus na casa dele, olhava para Jesus e ficava pensando dentro de si: esse Jesus que eu trouxe aqui em casa pensando que é um profeta, ele está se achando, porque essa mulher está aí esfregando os cabelos dela nos pés dele. Se ele soubesse a laia de mulher que é essa daí. E Jesus sabia não só quem ela era, como sabia também o que aquele homem estava pensando, e deu uma boa nele, que ele ficou completamente desconcertado. Jesus acolhe os pecadores, Jesus come com eles, nada impõe, ele convida. Jesus liberta a pessoa pecadora. Você já viu? Vai, não peques mais. Vai, a tua fé te salvou. Tem coragem, tem ânimo. Não faz de novo não, porque você viu como isso te prejudicou, como isso destruiu a sua vida. Não faça de novo para que não te aconteça coisa pior. Olha em quem que Jesus pensava. Não era nele, não era na tristeza do pai. Jesus pensava na pessoa que estava pecando. Não faz de novo não, para não acontecer coisa pior com você. Esse Jesus amoroso, misericordioso, que a ninguém condenava e que a todos convidava, no que diz respeito a amar e perdoar, ele não arreda o pé, ele não negocia. Jesus é manso e humilde de coração, mas quando o assunto é amor e perdão, não tem negócio, gente. Amor e perdão é dívida.
Por que que eu e você precisamos perdoar quem nos ofendeu? Porque nós devemos isso. Eu devo este perdão e você deve esse perdão a quem te feriu. Porque também você foi perdoada por Jesus. Porque também você foi perdoado por Jesus. E se hoje existe para nós a possibilidade do céu, é porque Jesus conquistou o nosso perdão com o seu sangue. Esta pessoa que você não perdoa, Jesus deu o sangue dele para salvar essa pessoa. A gente diz que não perdoa, porque a pessoa nos feriu profundamente. Mas para a gente dizer que perdoa ou não perdoa alguém, nós primeiro teríamos que ter feito a experiência que Jesus fez, de dar o seu sangue pela salvação de uma pessoa. Por quem você já deu o seu sangue? Por quem você morreu? Por quem que eu estou disposto a morrer, se a salvação desta pessoa depende disso? O amor é dívida. Perdoar é indispensável. Mas como assim indispensável? Como assim? Ninguém está dispensado de perdoar em nenhuma circunstância. Ah, mas você não tem ideia do mal que essa pessoa me fez. Gente, se a gente for pôr na balança a quantidade de mal que a gente recebeu na vida e a quantidade de mal que a gente já fez para os outros até sem querer, a quantidade de pessoas que eu já decepcionei, que eu já frustrei, que eu já humilhei, que eu já feri, pessoas que perderam oportunidades e eu nem sei, porque um dia eu falei mal delas, junto de alguém que eu não podia. Eles têm hoje uma teoria de que todas as pessoas no mundo estão ligadas por meio de 6 relacionamentos. Então, a cada 6 pessoas que você conhece e se relaciona, você está ligada a todo o mundo, porque esta pessoa conhece uma outra, que conhece uma outra, que conhece uma outra, que está lá do outro lado do mundo, lá na China, e se você seguir esta linha, vai dar em você. Isso quer dizer que o mundo inteiro está ligado por uma rede de relações. Até você tem ligação com uma pessoa que você nunca viu lá na China, tem, através de alguém que você conhece, que conhece alguém, que conhece outra pessoa, até chegar lá. Eu quero te dizer isso porque se o que você diz aqui é capaz de correr o mundo e chegar na China, imagine o que você diz, como corre rápido na cidade onde você mora. Aí às vezes você pergunta assim, nossa, mas como é que a pessoa ficou sabendo? Como é que ficou sabendo? Você contou. Você abriu a boca, mas eu partilhei com uma pessoa só. Então, só que o amigo que você tem também tem um amigo, que também tem um amigo, que também tem um amigo. É preciso ter cuidado com aquilo que a gente diz. Não é verdade? Quanta gente nós prejudicamos sem saber. Se Deus for pedir conta disso para você e para mim, tem céu para nós não. Nós estamos perdidos. E eu até quero fazer um parêntese aqui. E quanto mais a pessoa acha que ela é boa, pior ela é. Não, isso não me diz respeito. Isso quer dizer que além de pecador ainda é cego. Não é que não te diz respeito, não é que aconteceu com você, minha querida, é que antes de você pedir perdão, você tem que pedir a cura da memória sua, que está ruim. Porque se você lembrar, você vai ver que você já pisou em muita gente na sua vida. Eu já pisei. A tristeza que a gente causou, o desânimo que a gente causou para as pessoas. Então nunca queira que Deus exija justiça de você, porque se Ele exigir justiça, você está perdida, perdido. Escolha a medida da misericórdia. E Jesus ele diz para nós: perdoar é indispensável, ninguém está dispensado. Tanto que Deus vincula a resposta da oração ao amor e ao perdão. Olha aí o que você leu comigo. Se pois tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna. Falei da acusação. Tem gente que não acusa, mas tem uma conversa diabólica.
Padre Léo, ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: quando você vai para um país, a primeira coisa que você faz é se preparar para ir para lá. E é verdade. Quando eu estava em Portugal, eu conheci um francês. E eu perguntava da indisposição que os franceses tinham contra os ingleses. E o francês, muito bem-humorado, ele disse: Márcio, é igual nas duas nações. A gente já está em paz, já há amizade entre as nossas nações. Mas tem aquela rusguinha que nem Brasil e Argentina. Falou: então tem uma indisposição da França com relação à Inglaterra e da Inglaterra com relação à França. Ele falou: eu, por exemplo, eu fui lá para a França, eu fui para a Inglaterra, ele era francês, entrei num táxi e falei com o taxista em inglês o endereço para o qual eu queria que ele me levasse. O taxista olhou para trás e disse: what? Aí eu repeti: what é o quê, né? Aí eu repeti com o meu inglês, do jeito que eu sei pronunciar, o endereço. E ele virou para mim em inglês e disse: o senhor pode repetir, por favor? Aí eu tentei de novo dizer em inglês. Aí ele começou, o taxista começou a conversar comigo em francês, na minha língua. E em francês ele me disse assim: quando nós não sabemos falar a língua de um país, a gente não deve sair do nosso. O senhor deveria ter ficado na França. Pancada, hein? Quando você vai para um outro país, a primeira coisa que você faz é aprender a língua, é ou não é? Tem gente que já está aprendendo a língua do lugar para onde vai. Tem gente que já é especialista em conversa maligna, está treinando para o inferno. Porque está indo para lá, está se encaminhando. Uma conversa maligna traz o inferno para junto da gente. Traz o inferno para dentro de casa. Eu e a minha esposa, nós tomamos uma decisão no qual nós nos vigiamos intensamente. Na nossa casa, nós não falamos de ninguém. Mal não. Não é pelo bem da pessoa da qual a gente se falaria, mas para não envenenar o ambiente da nossa casa, egoísta até. Porque nós fomos percebendo como estraga uma refeição gostosa você trazer certos assuntos para a mesa. Como você fica mal, como você fica com raiva quando a outra pessoa conta para você algo de injusto que o fulaninho, que o Beltrano fez. Não é assim com você também? Para que eu vou trazer lixo tóxico para dentro da minha casa? Para que eu vou envenenar a minha casa com conversa maligna? Ah, mas eu tenho direito de falar, eu quero desabafar. Sério que você quer despejar o lixo do seu coração nos ambientes da sua casa, na frente dos seus filhos, em cima do seu marido, em cima da sua esposa? Porque uma vez que a pessoa estiver contaminada, ela começa a contaminar os outros também. Quando você vê a paz da sua casa foi comprometida, arranca da sua boca e do seu coração a conversa diabólica, a conversa maligna, o mexerico, a fofoca. Isso não pode fazer parte da conversa de uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus não pode ser fofoqueira. E eu vou te dizer mais. Eu nunca vi ser bonito uma pessoa alcoolizada. Acho feio. Desmerece a pessoa. Você vê um homem bêbado é uma coisa muito triste. É de dar dó. Mas uma mulher bêbada, gente do céu. Nossa Senhora. Que Deus te poupe dessa cena. É muito feio, gente. Isso tem explicação. A estrutura física da mulher reage diferente da estrutura física do homem ao álcool. O corpo é diferente, como por exemplo, as mulheres acham que os homens são moles para dor. Somos mesmo, vocês ganham da gente assim 1000 vezes. O homem tem o cérebro 4 vezes mais sensível à dor do que a mulher. O que isso significa? Que a gente não aguenta sofrer. A mulher aguenta muito mais. A mulher é resistente à dor, ao sofrimento.
Ela põe o homem no bolso muitas vezes nessa matéria, mas em outras coisas a natureza dela é mais frágil, como por exemplo a que eu acabei de dizer para você do álcool. Se uma mulher bêbada é horrível, homem bêbado é feio, mas mulher bêbada é muito mais. Mulher fofoqueira é feio, mas homem fofoqueiro está na mesma proporção. Na mesma proporção, você pode colocar assim, não é? Você pode colocar assim: a mulher bêbada está para o homem fofoqueiro como o homem bêbado está para a mulher fofoqueira. É uma coisa triste que não pode fazer parte da nossa vida. Segure a língua. Isso é santificação. Às vezes nós queremos aquelas vias de santificação estrambólicas, desencarnadas. A pessoa comprou um terço que ela consegue envolver o corpo todinho dela com o terço. O terço dela é imenso. Ela mandou fazer um gigante para ela, com todos os mistérios, e desfila com aquilo. Você não consegue conversar com a pessoa, porque entre uma frase e outra ela está lá: Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. Você quer rezar, fique em casa, fecha a porta do seu quarto e reza, porque a gente não deve rezar para aparecer, a gente deve rezar para se unir a Deus. Mas a pessoa usa aquele texto para se esconder atrás dele, quando deveria usar para amarrar a língua, porque quando não está rezando, está fofocando. Eu não tenho nada contra rezar, inclusive eu quero que você reze mais até, acho que todos nós rezamos pouco, mas a gente coloca em questão a nossa oração, quando ela não serve para nos tornar uma pessoa melhor, quando o fato da gente rezar o dia inteiro não filtram as palavras que saem da nossa boca. A gente precisa aprender, deixar Jesus transformar a nossa vida pela oração, porque não tem testemunho pior do que esse: você viver dentro da igreja e você não melhorar uma vírgula. Aí a sua família olha para você e diz assim: o quê? Depois que entrou para a igreja não só continua igual, como piorou. Se for para eu ir lá, para você desse jeito, eu prefiro ficar aqui. E os filhos conversam, e eles falam entre eles: você viu como a mamãe piorou depois que ela entrou para a igreja? Você viu o papai como é que ele está? Esse não é o testemunho que nós queremos deixar para os nossos filhos. Se pois tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, tuas feridas hão de sarar rapidamente. Olha que interessante, gente. Esta palavra não diz que nós não vamos ser feridos. Diz. O que ela promete? Ela promete que as feridas vão sarar rapidamente. Isso quer dizer que você será ferida, mas você será curada. Deus não vai te poupar de caminhar nas estradas desta vida. Deus não vai te poupar dos golpes que esta vida vai te dar. Mas Ele está te dizendo uma coisa muito séria: ferida você não vai ficar. Podem te ferir, mas eu vou te restaurar. Podem te derrubar, mas eu vou te colocar de pé. E mais, rapidamente. Esse Deus é maravilhoso. Como não ser apaixonado por um Deus assim? E ainda diz a palavra: e quando você invocar o Senhor, Ele te atenderá, e ao seu clamor Ele responderá: eu estou aqui, minha filha, meu filho, eu estou aqui. Só que tem uma coisa, gente: a misericórdia infinita de Deus não pode entrar em nosso coração enquanto nós não deixarmos de acusar, de oprimir e de causar o mal com conversas malignas ao nosso próximo. Não vai. O que essas atitudes fazem com a gente? Fazem com você igualzinho com certos alimentos que você põe na geladeira. Essas coisas embalam o coração da gente e deixam ele hermeticamente fechado. Você já viu aquelas embalagens que você põe uma comida dentro e você tira todo o ar?
A comida não estraga, porque você tira o oxigênio dali de dentro. A vida não prolifera ali dentro sem o oxigênio. Para terminar, você ainda põe na geladeira. É exatamente o que você faz com o seu coração, se você permitir que a acusação, a opressão e as conversas malignas saiam da sua boca. O seu coração vai ser hermeticamente fechado no mal. O oxigênio da vida vai ser tirado da sua vida, da sua vida interior. A sua alma não vai conseguir respirar. E você vai ser depositado no freezer, na geladeira dessa vida, na frieza espiritual. Vai ficar espiritualmente frio. Por que que isso acontece? São João responde quando São João nos diz que o amor é indivisível. Repita comigo: o amor é indivisível. Diga para sua irmã, para o seu irmão: o amor é indivisível. O que isso quer dizer? Ou que você é uma pessoa do amor, ou você não é. Normalmente, quem ama, ama a Deus, ama o irmão, ama as coisas. Tanto que a gente diz, essa pessoa é uma pessoa amorosa. Como também a gente diz, aquela pessoa é uma pessoa mesquinha. A gente não diz a pessoa mesquinha de vez em quando, diz? Ah, fulaninha de tal, não sei. Eu acho assim que de vez em quando ela é mesquinha. Não, a gente já fala logo: eu não gosto dessa pessoa porque ela é mesquinha. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é fofoqueira. Eu não gosto dessa pessoa porque ela faz o mal. Por que que a gente diz isso? Porque a gente percebeu que aquela qualidade ruim da pessoa cresceu e transbordou e tomou conta da pessoa de uma maneira geral. Ela tem momentos de amor? Tem, mas o que está dominando na vida dela é a maldade. Do mesmo jeito, o amor que está dentro do seu coração, ele vai transbordando de dentro da sua casa, de dentro da sua família, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes mais distantes, os seus vizinhos, e as pessoas começam a conhecer você como uma pessoa amorosa, porque se o seu coração está cheio de amor, esse amor vai para todo mundo. O amor é indivisível. Como é que São João diz isso? Quando ele diz: nós não podemos amar a Deus, a quem a gente não vê, se nós somos incapazes e incompetentes para amar a pessoa que Deus colocou do nosso lado. Você já viu a Deus? Seja sincero, você já viu? Esses olhos da sua carne já viram a Deus? Não vale a Eucaristia não. Que aí a pessoa diz: eu vi Jesus no altar, muito bonito, mas não é a resposta. Você já topou com o nosso Senhor Jesus Cristo? Já colocou o dedo na chaga dele igual Tomé fez? Já ou não já? Não, você não fez. Você ama a Deus, mas você nunca viu a Deus. A gente nunca viu nosso Senhor, porque Deus é Espírito, e os olhos da carne não veem o Espírito. Você consegue ver o Espírito de alguma pessoa? Tem gente que diz que vê, mas não vê não. Espírito apareceu para mim. Não apareceu. Você teve uma visão. Se você disser para mim: eu vi um Espírito, eu vou dizer: pode ser verdade. Você fala: o Espírito apareceu para mim, eu falo: mentira. Ou você pensa, às vezes você não está mentindo, você pensa que apareceu. Espírito não aparece, porque Espírito não tem corpo, Espírito não tem matéria. Deus é Espírito, diz a palavra. Se você não consegue amar o seu irmão que você toca, que você apalpa, que você beija, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? É um desafio tremendo o que São João coloca para nós. Mas ele quer chegar numa situação muito importante que envolve a todos nós. Quando, recusando-nos a perdoar nossos irmãos,
o nosso coração se fecha, o nosso coração se endurece, o nosso coração se torna impenetrável ao amor misericordioso de Deus. Quando você odeia alguém, não é a essa pessoa que você está fazendo mal, mas a você, porque você está tornando o seu coração duro como a pedra. E esse mundo, neste mundo, não vale a pena viver se não for por amor. Viver nesse mundo sem amor é antecipar o inferno, não é nem o purgatório. A vida só vale a pena quando ela é vivida por amor. Os jovens se enganam muito nisso, porque eles são jovens. Eles precisam experimentar. O jovem, ele acha, é igual cachorrinho novo. Você já viu o cachorrinho novo quando você tem em casa? Ele cheira aqui, ele cheira lá, ele fica perdido, ele fica louco. Você traz um cheiro para dentro de casa, o cachorrinho ele fica transtornado, coitado. Mas ao mesmo tempo é uma alegria para ele, porque ele está aprendendo a farejar. Aí você já pega um cachorrão mais velho, mais maduro, você esconde, ele fica tranquilo, vai, porque interessa para ele, rapidinho ele acha a coisa. Na vida também é assim. A gente não é cachorro não, mas a gente, quando é novo, a gente se perde em muitas coisas. A gente acha que a felicidade está aqui, a gente acha que a felicidade está lá, a gente acha que a felicidade está nas noitadas, a gente acha que a felicidade está em ter muitos parceiros. Os homens pensam isso, muitas parceiras. Que felicidade é ter dinheiro para conquistar mulher. Às vezes a pessoa passa a vida inteira para descobrir que ela correu atrás do vento, que tudo isso foi em vão. Muito tarde ela descobre que o que de verdade vale a pena na vida é o amor. Só que às vezes ela não tem mais tempo para construir relações de amor, porque o amor também se constrói, o amor também se edifica. Quanta gente velha e solitária, gente, porque viveu a vida inteira como se não precisasse de ninguém. O dia que descobre que precisa, não tem mais tempo de fazer amizade, porque os da idade dela já tem todos os seus relacionamentos estabelecidos. Já tem o seu grupo de terceira idade, de pessoas mais idosas, que já são amigas. Ela não consegue entrar porque não construiu história junto. E não consegue fazer com mais novos, porque os mais novos têm outros interesses. Que tristeza, uma vida vivida sem amor é uma vida fracassada. Essa palavra vem nos chamar a atenção para isso, para que eu e você não fracassemos na nossa vida, para que eu e você não fechemos o nosso coração, que nós não tornemos o nosso coração impenetrável ao amor de Deus. E se o amor de Deus não entra no seu coração, você pode ter certeza que o outro também não vai entrar. Mas quando nós perdoamos, o nosso coração se abre à graça. Eu posso falar para você de muitas maneiras de santificação, de vida de santificação: jejum, a missa diária, a oração do Santo Rosário, você buscar os sacramentos. Mas o que adianta eu falar disso se o seu coração está fechado às principais coisas e que agradam a Deus, que é o amor e o perdão? Minha querida, se você quiser amar a Deus, você precisa perdoar. Se você quiser que a sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo, se você quiser recuperar a alegria que um dia você teve, mas você perdeu, se você quiser resgatar em Deus a sua capacidade de sonhar, você vai ter que aprender a perdoar hoje. Hoje. Por que muitos de nós fomos nos tornando pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas sem confiança na vida, pessoas que foram se tornando pessoas de vida sem sentido, porque a gente perdeu a nossa capacidade de sonhar. Cadê aqueles sonhos que você tinha na sua mocidade? Aqueles sonhos que faziam as pessoas olharem para você, e principalmente você, mulher, nesse dia, que é seu dia hoje, que as pessoas olhavam para você e diziam: é uma menina sonhadora. Alguns até debochando, alguns até criticando, mas bendita crítica que via em você um dom precioso. Você sonhava. Minha irmã, por que você parou de sonhar?
Aonde estão os seus sonhos, os seus projetos, aquelas coisas que faziam seu coração vibrar? O demônio, ele é terrível, ele é sorrateiro, ele entra na vida da gente e vai roubando os nossos sonhos. Ele vai tirando a nossa alegria do amanhã. Ele vai nos convencendo que a vida é isso mesmo, que a vida não passa da rotina que a gente enfrenta, que a gente já conquistou tudo que a gente tinha para conquistar nesta vida. Minha querida, meu querido, você não conhece nem as pessoas do seu bairro, você não sabe nem das coisas boas que existem na cidade que você mora, imagine do mundo. Por que a nossa vida é muito limitada? A gente é muito fechado na gente mesmo. O demônio deu a mão para um grande mal que existe dentro de nós, chamado egoísmo, e com isso foi nos convencendo de que a nossa vida é uma vida pobre, é uma vida de dor, de sofrimento e de simples aceitação, de conformidade, mais de que conformidade, de conformismo com as propostas deste mundo. Não. Deus não desistiu dos seus sonhos. Por que você vai desistir? Ah, mas os sonhos que eu tinha eram sonhos humanos, eram sonhos mundanos. Só que nesse sonho que você primeiramente achava que era mundano, o Espírito Santo já estava agindo. E quando você pega um sonho humano, ou até mesmo mundano, no sentido duro e ruim da palavra, mas entregue esse sonho nas mãos de Deus, Deus trabalha este sonho para que se transforme numa felicidade na sua vida, numa realidade feliz. Você precisa voltar a sonhar, mas primeiro você precisa deslacrar o seu coração. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração e peça ao Senhor: meu Deus, deslacra o meu coração. Eu quero perdoar, porque o meu coração precisa se abrir à graça de Deus. Quando nós paramos de acusar, quando nós paramos de punir as pessoas e de amaldiçoar os que erraram conosco, porque veja, a gente acusa, a gente pune a pessoa, porque o primeiro você punir muitas vezes. Aí eu faço isso com esta pessoa porque ela merece. Bom, se ela não merecesse, não tinha por que você perdoar. Por que você tem que perdoar? Porque a pessoa de verdade fez algo contra você. Se ela não tivesse feito nada contra você, precisava perdoar? Você não precisa perdoar quem te ama, não, quem te carrega no colo, não, quem só te agradou a vida inteira. Esta pessoa não precisa do seu perdão. Quem precisa do seu perdão? Quem te fez sofrer. Quem precisa do seu perdão? Quem te enganou, quem te traiu. Quem precisa do seu perdão? Aquela pessoa que se colocou na vida inteira como sua inimiga, mas mais do que ela, você precisa perdoá-la. Mas essa pessoa não vai aceitar o meu perdão, Márcio, mas você precisa perdoá-la. Se ela quiser aceitar ou não, isso é problema dela. Você precisa libertar o seu coração. Você merece perdoar. Meu marido não merece o meu perdão, mas você merece perdoar o seu marido. Chega de você carregar esse saco de tijolos nas costas. Deus quer libertar o seu coração neste dia. Este é o sacrifício que Ele está pedindo de você: amor e perdão, perdão e amor. Isso é condição para a gente estar em paz com Deus, com a gente mesmo e com os outros. Quando você perdoa, você dá testemunho de que o amor é mais forte do que a morte. Eu sei que muitos de nós queremos deixar um legado para os nossos filhos. Os seus filhos não prestam tanto atenção naquilo que você diz quanto naquilo que você faz. O grande ensinamento, minha querida, meu querido, que você deixa para os seus filhos, não é o que você fala para eles, mas o que você mostra para eles. Se você é um homem que trai a mãe dos seus filhos, que belo ensinamento, que belo legado você está deixando para o seu filho, hein? Se você é uma mãe amargurada, ressentida, cheia de ódio, mas vive com o terço na mão,
que terrível testemunho você está dando para os seus filhos. Mas quando, apesar de tudo, de toda dor, de todo sofrimento, você é capaz de perdoar, você dá uma chance para Deus, você dá uma chance para a vida, eu te digo, é muito difícil que um filho que vê isso acontecendo de dentro de casa vá ser uma presa, vá ser uma vítima da depressão, porque com o seu testemunho você está ensinando o seu filho e a sua filha a vencer a morte. E um dia você vai ver esse garoto e essa garota lutando e vencendo, e você vai se perguntar, mas onde foi que ele aprendeu isso? E o Espírito Santo vai te lembrar, naquele dia quando você tinha todo o direito de não perdoar, mas por Deus você perdoou, e por Deus você voltou a viver, e por Deus você abriu seu coração para a graça. Naquele dia não só você, minha irmã, mas o seu filho, a sua filha, até o seu marido, ou até a sua esposa, se encheu da graça de Deus por uma escolha que você fez. Esse sacrifício vale a pena. Quando perdoar? Sempre. É em qualquer momento, é a qualquer hora. Quantas vezes perdoar? Pedro fez essa pergunta para Jesus, porque perdoar não é fácil. Pedro não perguntou para Jesus quantas vezes ele precisava se sentar à mesa para poder cear a Eucaristia, inclusive porque era diferente da missa como a gente celebra. A Eucaristia celebrada na época de Jesus era mais gostosa, não tinha valor maior, é o mesmo valor, mas como era uma refeição, era pouca gente, sentava todo mundo à mesa, tinha vinho para todo mundo, tinha pão para todo mundo, tinha a partilha, se conversava, era gostoso estar ali. Olha, durante a Eucaristia o que aconteceu? Estava tão bom o momento que João, cansado e já de barriga cheia, deitou a cabeça no ombro de Jesus. A amizade, o descanso. Pedro não perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo comungar? Mas ele perguntou, quantas vezes eu devo perdoar? É fácil perdoar? Você acha fácil? Pergunta para a sua colega, o seu colega aí de banco. É fácil perdoar? Talvez para você seja, porque para mim não é. Perdoar é exigente, perdoar é difícil, mas a gente precisa perdoar sempre. A gente precisa perdoar sem limites. A palavra de Deus, ela nos garante que se nós amarmos as pessoas, e se nós arrancarmos do nosso meio tudo que é maldade, veja, versículo 10, Deus nos iluminará. Ele vai nos guiar no dia a dia, nos mostrando o que fazer. Olha, você que se sente tantas vezes indecisa, sem saber o que fazer. Você que já disse para as pessoas mais íntimas de você, eu sofro com a indecisão, eu sofro com a insegurança. Esse versículo 10 é para você. O Senhor te iluminará e vai te guiar no dia a dia, te mostrando o que fazer. E olha lá o que continua dizendo: e vai tornar você uma pessoa satisfeita, mesmo quando tudo favorecer o contrário. Quando diz aí, Ele vai te saciar até no deserto. Quando todo mundo olhar para você e dizer, para essa daí não tem mais o que fazer, para essa daí não tem mais recurso, ela está no deserto, como diz esta palavra. Quando tudo estiver contra você, para o escândalo daqueles que esperam a sua queda, Deus dará a você até mais do que você precisa. Essa é a nossa segurança. Essa é a graça que esta palavra nos promete. Então veja, mas não só, nós também pecamos. Os pecadores e as pecadoras, levantem a mão, por favor. Ai, que bom, graças a Deus eu não vi ninguém de mão abaixada, que eu procuro. Nós também pecamos, gente, todos os dias. E alguns de nós, talvez que estejamos aqui, não podemos receber o sacramento da penitência, porque hoje cada vez mais nós encontramos dentro da igreja pessoas que estão numa união ilícita, uma união que está sendo até revista pela igreja, processos de nulidade matrimonial inclusive.
E pessoas porque são conscientes, obedecendo ao que a igreja pede, se abstêm da Eucaristia e não se confessam, não porque não se arrependam, mas é que porque precisariam fazer uma confissão de toda a sua vida, e ainda há uma situação por resolver, que é essa de um matrimônio desfeito, de um matrimônio que nunca aconteceu. Como é que essas pessoas ficam? Elas ficam sem o perdão dos pecados? Se elas não podem receber o sacramento da penitência, como é que elas se santificam? Que vias Deus dá para essas pessoas? Isso até se você tiver um papelzinho, uma caneta, eu queria tanto que você anotasse, porque é bom para você. Além da confissão e da Eucaristia, porque a Eucaristia também perdoa os pecados. Além da confissão e da Eucaristia, a igreja nos mostra que entre os meios para alcançar o perdão estão esses aqui que eu vou dizer para você. Porque a via de santificação, ela é uma via de purificação. É um caminho no qual, à custa de sacrifícios, tornando sagrado o que a gente vivia de maneira não sagrada, nós vamos nos unindo a Deus. Por que quando se fala de sacrifício a gente pensa em perda? Por que quando se fala de sacrifício a gente pensa em morte? Porque todo sacrifício requer uma morte. Por exemplo, quando você oferece a Deus algo em sacrifício, quando você torna sagrado alguma coisa no seu dia, até mesmo um banho que você toma, e você está lá debaixo do chuveiro pedindo a Deus: Senhor, abençoa esta água, que ao cair sobre o meu corpo não lave apenas as minhas impurezas por fora, mas que ela seja um sinal do Espírito Santo, que neste banho que eu estou tomando, me preparando para ir para o trabalho, vai lavando também a minha alma. Olha, você acabou de tornar sagrado um banho. Aquele banho se tornou uma delícia de sacrifício. Um sacrifício? Um sacrifício. E o que morreu nesse banho? Nesse banho morreu um pouco da mulher velha que existe dentro de você. Nesse banho em que você se consagrou ao Senhor, morreu um pouco do homem velho que existe em você. E talvez por causa da oração que você fez, um pecado que ali poderia ser cometido, deixou de ser cometido. Todas as vezes que você faz um sacrifício, algo de mal morre dentro de você e algo de bom surge dentro de você. Olha porque viver com Deus, uma vida no sacrifício e uma vida de santidade. Está com o seu papel e a sua caneta? O que além da Eucaristia e da confissão purifica a gente, santifica a gente, perdoa os nossos pecados? Os esforços que você faz para você se reconciliar com o seu próximo. Meu marido está de mal de mim e não fala comigo. Sabe esse esforço que você faz para reconciliar vocês dois? Isso está santificando você, isso está abençoando a sua casa, e isso impede o maligno de entrar na vida da sua família. Ainda que as coisas não estejam bem, o mal não consegue acampar, porque você não desistiu de se reconciliar. O esforço que você faz para se reconciliar, perdoa seus pecados. Você acredita nisso? O esforço que você faz para se reconciliar com seu filho. Segundo, as lágrimas de arrependimento sincero. Você não pode passar pela confissão, mas às vezes lá no seu quarto, no seu cantinho, às vezes à noite, na cama, virado para o lado, porque você não quer que ninguém veja, ali na oração que você está fazendo, até deitada ou deitado antes de dormir, você chora, porque você não queria viver o que você está vivendo. Porque você gostaria de apagar esse passado de sofrimento. Você gostaria de voltar o filme da sua vida e recomeçar, mas isso não é possível. Então você lava o seu passado com as lágrimas que saem não só dos seus olhos, mas do seu coração. Lágrimas de um arrependimento sincero. Isso perdoa os nossos pecados. Não sou eu que estou inventando, não. Isso a igreja nos ensina. Terceiro, o cuidado com a salvação dos outros. Olha o tema do nosso encontro. Qual é? Vamos ver se você sabe.
O poder da mãe que ora. Uma mãe ora por quê? Porque ela sobretudo se preocupa com a salvação do seu filho. Eu estou errado. As mães, levantem as mãos, por favor. Eu errei nisso que eu falei agora? Você está aqui por causa do quê? Você veio rezar pelo seu filho, sobretudo pela salvação dele. Sim ou não? Essa preocupação que você tem, mais do que preocupação, esse cuidado, porque você está aqui cuidando, para que essa experiência que você teve com Jesus, chegue ao coração do seu filho, e seja salvação para ele. Isso que você está fazendo por ele, Deus está usando em seu benefício, apagando às vezes pecados que você nem lembrava que você tinha, que você nem lembrou de confessar, mas que ficou entranhado dentro de você. Quarto, rezar uns pelos outros para sermos perdoados e nos convertermos. Isso nos purifica, isso nos santifica. Bendita você que resolveu fazer parte desses grupos que se reúnem semanalmente para orar juntos, porque é ali quando você ora uma pela outra, um pelo outro, quando nós oramos uns pelos outros e pedimos a Deus pela nossa família, mas primeiramente a nossa conversão, porque a salvação entra em casa pela porta do coração que a gente abre. Deus está santificando você. E quinto e último, fazer o bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Fazer o bem não é fazer o bem para aparecer, não é fazer essas obras de caridade como muitas vezes se diz por aí. Então não é para fazer obra de caridade? Faça, mas não queiram que vejam o que você está fazendo, porque na época sobretudo de eleição não falta político que faça bem, e eles fazem o bem, fazem, mas o motivo pelo qual fazem, faz com que esse bem só sirva para as pessoas que recebem aquela caridade, porque aquele que faz o bem para obter voto ou para aparecer, já recebeu a sua recompensa. A única recompensa que terá é o voto de um ou outro enganado que vai votar nele, porque de Deus ele não espere nada por aquilo. Mas ele fez o bem, mas não tinha intenção de fazer. Mas ele ajudou uma pessoa, mas ele estava pensando nele, ele estava se ajudando a si. Então, minha querida, eu peço para você, não se poupe a fazer o bem, mas o faça para Deus, e não para que as pessoas aplaudam você. Faça isso, e você montará uma escola de santidade dentro da sua casa. E aí não só para você, mas também para os seus filhos esta palavra cairá. Então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Os teus atos de justiça irão à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. E quando invocares, o Senhor te atenderá, e ao clamares Ele responderá: aqui estou. Se tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, se entregares ao faminto que mais gostarias de comer, matando a fome de um humilhado, então, minha irmã, então, meu irmão, a tua luz brilhará nas trevas, e o teu escuro será como meio-dia. Quando você estiver em trevas, ainda assim você terá a luz, porque Deus vai te iluminar. Vamos ficar de pé para rezar. Bendito o dia em que você fica pensando assim: estou perdida, estou perdido. Mas porque você viveu esta palavra, o Espírito Santo vai te dizer: não está não. Porque uma pessoa que pensa que está perdida, mas caminha com Deus, ela só pensa, porque perdida ela não está. Você que anda por aí pensando: será que eu estou fazendo certo?
Será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer pela minha família? Será que essas coisas que estão acontecendo não é por minha culpa? Eu digo para você, mesmo que você ache que está perdida, ou se sinta perdida em face do que acontece, se você caminha com Deus, se você deixou Deus entrar na sua vida, você pode achar que está perdida, mas você não está. E você verá que esse momento de escuridão rapidamente vai se converter numa grande luz na sua vida. E você perceberá que em todos os momentos Deus te conduziu como Ele está te conduzindo agora. Você está nas mãos de Deus, você está nas mãos de Jesus e precisa confiar nisso. Então levanta os seus braços e diga: eu confio, Senhor. Eu confio, de Senhor. todo o meu coração eu confio. De todo o meu coração eu confio. E de todo o meu coração a Ti eu me entrego. E de todo o meu coração a Ti eu me entrego. Eu me ponho nas Tuas mãos, Senhor. Eu me ponho nas Tuas mãos, E Senhor. eu te digo, me guia. E eu te digo, pelas me guia. Tuas vias de santificação. Pelas Tuas vias de E santificação. eu aceito ser guiado, guiada pelo amor e pelo perdão, Senhor. Pelo amor e pelo perdão. O Senhor me mostrará o que eu devo fazer. O Senhor me mostrará o que E eu devo estou fazer. disposta a disposto obedecer o que o Senhor me pedir. o que o Coloca Senhor as mãos sobre o seu coração. Há uma palavra que diz: firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que se não destronque o que é manco, mas antes seja curado. Esse é o momento em que, orando ao Senhor, nós vamos nos firmar no que é certo. Diga para Jesus isso: Senhor, eu quero firmar as minhas mãos enfraquecidas, essas mãos que até para rezar muitas vezes parecem pesadas e vacilantes. Senhor, eu quero firmar os meus joelhos, Senhor, eu que já estava me entregando, desistindo, desanimando, porque eu estava buscando ser firme por mim mesmo. Eu me firmo em Ti, Senhor. Eu me firmo em Ti, Eu não quero andar por caminhos tortuosos, por caminhos duvidosos, porque por estes caminhos até aquele que é firme se destronca. É verdade, Senhor. Imagine quem foi ferido, machucado e capenga pela vida, como é o meu caso. Eu quero firmar o meu passo no caminho reto, que é o Teu caminho, Senhor. Abençoa-me, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Estenda a sua mão direita, na intenção de que essa mão esteja voltada para a sua casa. Ambiente físico, lugar onde habita as pessoas que você ama, mas também desejando que essa oração chega ao coração daquelas pessoas que na sua casa mais tem preocupado você, e das quais Deus mais tem te pedido que você cuide. E você peça ao Espírito Santo agora que essa decisão que você está tomando de viver uma vida em Deus, na santidade, alcance também esta pessoa agora, aonde quer que ela esteja. Peça a Jesus que a sua família não seja uma família mais ou menos de Deus, mais ou menos de Jesus, mais ou menos cristã. Não, assuma, toma posse e diga: Senhor, nós somos Teus, e aquilo que não é Teu e ainda está na nossa vida precisa ser purificado, e o Senhor vai purificar, e eu vou me sujeitar, porque eu quero, meu Deus, eu quero a santidade para mim e para minha família. Eu quero a santidade para minha casa, Senhor. Reza pelo seu esposo e diga: eu quero a santidade para o meu marido. Mesmo que você não esteja mais unida a esse homem, mesmo que vocês tenham se separado, é pai dos seus filhos, mesmo que ele já tenha morrido, peça que a graça de Deus o alcance aonde ele está agora. Diga o nome do seu filho para Jesus, da sua filha para Jesus, ou da sua esposa para Jesus. Você que é homem, rezando aqui conosco, e peça agora que a graça de Deus
plante este desejo de santidade no coração desta pessoa que Deus te deu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta palavra. Aplauda com toda a força. Muito obrigado por esse bem que o Senhor está nos fazendo. Bendito sejais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque o Senhor está iluminando a nossa vida, porque o Senhor está nos curando. Glórias e louvores a ti, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!